Pare, fica aí até o fim, não saia daí, não deixe o inimigo tomar a tua bênção. Você é de Deus, fica aí até o fim, vai ser rápida a mensagem. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, minha irmã, meu irmão, fica aí rapidamente, vai ser uma mensagem maravilhosa para você hoje. Eu me chamo pastor Paulo Sérgio Moraes de Farias, eu moro na cidade de Porto Velho, Rondônia, sou pregador do Evangelho. E você que está participando, me ajude a divulgar o meu trabalho, espalhe esse vídeo para outras pessoas do seu grupo e eu serei grato. Obrigado. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. A carta às igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Você que está numa igreja, uma congregação, seja fiel à palavra de Deus. Aqui, nessas 7 igrejas, o Senhor repreendeu os pastores, alguns foi privilegiado e outros foi repreendido por nosso Senhor Jesus, porque a igreja não pertence aos pastores, pertence ao Senhor. Ele fundou o ministério, ele morreu por nós, então ele é o dono da igreja. Aqui, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, falar hoje sobre a igreja de Éfeso. Você que está me seguindo no meu canal, inscreva-se e deixe seus comentários. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podeis sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não negaste, e não cansaste. Até aí, o Senhor Jesus privilegiou esse homem, esse pastor que estava na frente desse trabalho na igreja de Éfeso. O Senhor começou a falar, dizendo que ele tinha obra, trabalho, paciência, que não podeis sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolo. Ele tinha visão nessa área, nessa parte, Ele era uma pessoa assim que segurava a palavra de Deus, já com os apóstolos ali, então ele tinha visão de águia. E era uma pessoa paciente na obra de Deus, E não concordava com os mentirosos, mas Deus viu que ele sofreu, por causa da obra. Trabalhaste pelo meu nome e não negaste, e não se cansaste. Então é muito bom quando o pastor ele tem esse trabalho, essa visão, que começa bem, e termina bem. Mas só que no versículo 4, o Senhor Jesus repreendeu esse pastor por algo que estava acontecendo no ministério, aí na igreja de Éfeso, Então, vocês que têm um ministério, você que tem a sua congregação, o seu pastor, você que está aprendendo a palavra de Deus verdadeiro, continua sendo fiel, não deixe nada te abater. Se tiver alguns falsos apóstolos, o próprio Jesus vai tirar de lá. O Senhor vai dar uma ordem ao pastor. Se o pastor ouvir a ordem de Deus, a igreja irá bem e o mundo não vai entrar ali, nesse ministério. E aqui na igreja de Éfeso, o pastor tinha obra, trabalho, ele era amoroso, tinha paciência com as almas, e era privilegiado, Mas no versículo 4, o Senhor já deu para ele uma resposta que algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso, que o Senhor não estava se agradando. No versículo 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeiro amor, a caridade. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te
e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Olha aí. O pastor foi privilegiado no começo, do 1 até o 3, mas no 4 o Senhor Jesus já revelou a vida dele. Por quê? Porque o pastor começou bem, já um pouco para frente, mais ou menos 15 anos, 20 anos, ele já começou a cair do seu primeiro amor, já começou a se relaxar, começou já a liberar alguma coisa que Deus não estava se agradando dentro da igreja, dessa igreja de Éfeso, né? Então, ele falou assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, meus irmãos, o Senhor, ele não se agrada quando a pessoa começa bem. Tudo era pecado. Antes era mais crente, vivia em oração, vivia lendo a Bíblia, vinha para os cultos, evangelizava, o primeiro amor, tinha um amor pelas almas, pelas vidas, mas o pastor, pelo tempo, começou a se relaxar. Já começou a revelar para esse pastor que ele já estava se relaxando e tinha caído dentro da igreja. Mas o próprio Jesus falou para ele se arrepender, né? Se arrepender das práticas, das primeiras obras, quando brevemente a ti virei, né? E tirei de seu lugar o castiçal. Então, pode acontecer o seguinte, que muitos pastores já se relaxaram, deixaram o mundo dentro da igreja, e o castiçal ele já perdeu há muito tempo dentro da igreja, já está em pecado, já não tem mais aquele amor como tinha antigamente, tinha paciência com as almas, já não tem mais, já liberou o mundo, e então foi assim que aconteceu. E Jesus falou assim: tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não se arrependeres. Então o Senhor deu oportunidade para ele se arrepender do que ele estava fazendo. Nunca é tarde, irmãos, de nós se arrepender do que nós estamos fazendo, que às vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não está se agradando, né? E tem muitas coisas que estão acontecendo nas igrejas de hoje. Então, nessa igreja aqui, o pastor foi repreendido mesmo com vara de ferro, porque o pastor já estava voltando às fábulas, já não tinha mais o primeiro amor na igreja, né? Já estava se relaxando das coisas espirituais. Então o Senhor Jesus foi lá até aquela igreja, deu a repreensão, repreendeu esse pastor para que ele venha voltar atrás e se arrepender dos seus pecados, senão ele ia tirar da sua vida o castiçal, né, no lugar onde ele estava. E muitos pastores já estão sendo tirados já, muitos pastores já estão sendo descartáveis para o Senhor Jesus, porque no primeiro amor tudo era pecado, agora já não tem mais. Deixou liberado o mundo dentro da igreja, o pecado entrando dentro da igreja. Então o Senhor Jesus manda dizer, não só na igreja de Éfeso, mas também todas as igrejas que têm de vigiar. Está o primeiro amor, ser contra o pecado, não apoiar o mundo dentro da igreja, né? As coisas que estão acontecendo, falsos apóstolos, mentirosos, né? Estava acontecendo nessa igreja. Então, continuação, diz aqui a palavra de Deus, né? Para concluir aqui a mensagem, no versículo 6, tens, porém, isto, que aborrecesses as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então o Senhor Jesus não estava concordando que o pastor estava aceitando os nicolaítas dentro da igreja, fazendo o que eles queriam, né? Fazendo o que eles queriam. Então, o Senhor Jesus falou para ele que ele teve de sair fora desses nicolaítas, as quais o Senhor tem aborrecido e não estava se agradando desses falsos profetas mentirosos. Então, o pastor teve de receber essa repreensão, o Senhor teve de repreender esse pastor para que o Senhor vinha salvar o que estava dentro dessa igreja, né? O restante que estava ali, porque estava sendo enganado, né? Por esses nicolaítas dentro da igreja, e o pastor estava apoiando, né? Então tens, porém, isto, que aborreceis as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, quem vencer, e quer dizer para nós, quem vencer vai comer da árvore da vida, né? Do paraíso de Deus. Então, se você está lutando, sendo fiel, tendo primeiro amor, paciência com as almas, trabalhaste na obra do Senhor, está na obra com muito amor, não murmurando, né? Ai meu Deus, que prova é essa? Eu acho que eu vou desistir. Não, isso é uma murmuração terrível. Então vamos vencer juntos na tribulação, nas angústias, nas vitórias, nas bênçãos, em tudo dai graça. Tendo no tendo, tem de ser fiel ao Senhor, esperar no Senhor que Ele vai nos abençoar. Então, essa foi a mensagem que eu trouxe para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, né? Aleluia. Quem vencer vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, vamos vencer juntos, meus irmãos. Essa foi a mensagem que fala sobre no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo, continuando para frente no versículo 1, Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.